Pessoal, hoje é dia 16 e no terceiro exercício de concentração o Grabovoi fala para a gente ver e transformar o mundo, não só ver, mas a transformar. Nós somos a transformação do mundo, nós somos a realidade, o mundo em movimento. É a manifestação do Criador quando a gente está com a nossa luz e também quando não está, porque é permitido, o Criador permite tudo isso que está acontecendo. Pelo menos é assim que eu entendo o ensinamento do Grabovoi. Então, eu quero dar um exemplo aqui, porque são mundos paralelos. Tem um mundo ideal, que não é dinâmico, que é estático, que as pessoas têm os cargos e a gente acha que aqueles cargos funcionam. Né? O trabalho público, a mãe, o pai, o filho, a esposa, o médico, o jornalista, o dentista, o psiquiatra, tal. Tem os profissionais, os que cortam a grama, fazem a cerca, e a gente acha que eles sabem trabalhar, e sabem se organizar, e sabem negociar, e sabem o papel deles. E a gente, como cliente, espera isso deles, mas nem sempre é isso que acontece. Então, eu quero contar, eu já contei muitas vezes, mas eu vou repetir aqui o caso do meu marido, o meu caso, porque é onde eu posso falar com mais propriedade. Então, eu me casei com um médico. Claro que ele não era o meu médico, mas ele achava que era. Muitas vezes ele se comportava como se eu fosse uma pessoa doente e ele o meu médico. E foi isso mesmo que aconteceu. Agora, olha, estou contando e estou entendendo isso. O que aconteceu, ele queria o status de médico, o status de homem casado e ter uma vida livre. Uma vida de solteiro. Não sei, de repente se ele tivesse perguntado para mim, eu podia até ter aceitado, mas o combinado comigo era um casamento como de todo mundo. Não era aberto, não era para ser tão livre assim. E então, ele queria isso. E eu acredito que ele queria também o meu salário, ou não queria ninguém em casa para ele ter as noitadas românticas dele. Então o que ele fez? Depois, quando ele viu que eu ia separar, olha que interessante, porque ele viu que eu ia separar. Eu tentei muitos anos, eu fiz terapia de casal, eu tentei tudo para chegar num acordo. Mas eu estava me sentindo tão sozinha, tão vazia, que eu resolvi separar. Quando eu resolvi separar, ele não quis. Olha que interessante, porque ele não queria o status de homem divorciado. Ele queria o status de homem casado, bem casado, mas com a vida, com a outra vida. Então, ele começou a fazer coisas. Por exemplo, ele chegava para a irmã dele e falava horrores que eu falei dela. Falava muito mal, para a pessoa ficar com muita raiva. E a pessoa ficava com raiva e respondia na raiva. E ele pegava aquilo que ela falou, chegava para mim e falava: ó, minha irmã falou isso e isso de você. Chegava para uma amiga minha e fazia o mesmo. E até fez isso com a minha irmã. Uma irmã que eu não converso com ela há muitos anos, mas nesse dia, ela e o marido dela levaram tanto susto que eles me ligaram e falaram: olha, fica quieta, não briga, ele está muito estranho, ele está falando coisas muito estranhas, falando que eu estava doida. E a minha irmã até me levou numa pessoa para fazer uma avaliação, se eu estava doente, o que eu estava. Ele falou que não estava doente nem nada, estava triste só, mas não estava doente. Então, ele fez isso tudo para eu brigar com essas pessoas. Brigando com essas pessoas, eu ficava mal lá para todas elas. E depois ele ia me internar. Eu achava que ele ia me matar. Hoje em dia eu entendo que ele ia me internar, porque o assédio moral, ele é muito interessante, porque não tem sangue e não tem defunto, não tem morto. O morto está vivo, andando por aí. É o contrário do que o Grabovoi ensina, né? Que os ressuscitados estão andando por aí, os que ainda não estão com o corpo físico, que estão na transição, é o contrário, são pessoas mortas andando por aí. Então, ele acabava com a minha existência
sugava toda a minha existência, mas ele ficava com os louros, o dinheiro, a casa e o status. Então era perfeito, é o golpe perfeito. E eu estou explicando isso porque a gente pensa que marido é uma pessoa que vai ser companheira da gente, que vai crescer com a gente e se deliciar com o nosso crescimento. E não fazer isso, sugar sua alma, sugar a sua vida toda, o sangue e ser um vampirão. E ainda ficar posando de bom marido. E o que aconteceu é que eu percebi, eu não entendia que essa dinâmica toda eu estou falando hoje, 20 anos depois. Mas eu entendi que era algo muito perigoso e que quando eu sinto, eu já senti muita presença da morte assim do meu lado, no trabalho, no casamento, quando eu era adolescente, eu tenho umas atitudes diferentes. É engraçado. Eu fico muito silenciosa e eu ajo sozinha. Eu não peço ajuda de ninguém. Porque nessa hora eu não posso ouvir nada que seja contra mim. Se a pessoa falar, não, não faz, isso já me atrapalha. Ou faz desse jeito. Não, eu vou comigo, só comigo. Já tive pelo menos três experiências desse tipo e foi assim que eu agi. O que eu fiz, eu não contei pra ninguém, eu aluguei um apartamento e fugi de casa. Quando ele chegou, não tinha nada meu lá. Hoje em dia eu fico imaginando como que ele ficou quando ele chegou em casa e não tinha nada meu lá. Porque ele até chegou a me dar remédio para me acalmar. Então, isso que eu estou falando, que ele achava que era meu médico. Então, ele me deu um remédio, num dia eu tomei. No segundo dia eu fingi que eu tomei. No terceiro dia eu enfrentei. Eu falei, não vou tomar nada. Cuspi no lixo, na cara dele, assim, não vou tomar essa porcaria. Você não é meu médico. Mas até para entender isso é difícil, porque tem um golpe ali rolando que é para dar certo, só que comigo não deu certo. E depois, muitos anos depois, ele ainda me procurou. Porque eu perguntei para ele, você está querendo o quê? Finalizar o que você não finalizou? Qual é a intenção de me procurar? Deixar a esposa dele desconcertada? Porque aí ele casou, teve filhos, e por que está me procurando? Essa esposa dele também foi muito interessante, porque ela falava mal de mim, mas uma coisa horrorosa. Aí a minha irmã tinha contato com eles, eu pedi para ela, eu falei, fala para ela que eu acho ela uma pessoa muito legal e que eu torço para eles serem felizes. Que aí eu não preciso ter culpa, remorso, que eu não fiz ele feliz. Fala para ela que eu estou muito feliz. Nunca tive contato nenhum e depois disso, a minha irmã falou, depois disso eu nunca mais ouvi falar que ela fala isso de mim ou daquilo. Também tanto faz. Outra coisa que foi bem interessante é que eu estava no supermercado com ele e eu estava mais para dentro de uma estante lá e ele estava no corredor. E aí de repente eu escuto, ei Eduardo, já separou? E ele ficou completamente desconcertado, porque ele não queria separar. Ele só queria o status lá de homem bom que está casado com uma mulher insuportável. Ele ficou tão sem graça. Se fosse hoje em dia, eu ia rir. Eu ia chegar lá e falar, Eduardo, você já separou? Vamos aproveitar e fazer isso agora, né? Mas não fiz. Fingi que não ouvi e ele ficou totalmente... Foi muito bom, foi muito bom. Constrangido lá com o teatro dele. Então eu queria contar essas histórias para mostrar que eu vou ficar magoada com uma pessoa dessa? Para quê? Para que eu vou entrar nesse mundo? Eu entrei nesse mundo também por ignorância. Eu até fico pensando por que eu casei com ele. Namorei 10 anos e fiquei 6 anos casada. Eu podia ter ficado 1 ano casada, eu podia ter ficado 1 mês casada e separado. Mas aí eu fui fazer terapia, não acreditei que ia ser tão rápido o fim. Eu nem sabia que ia ter fim, né? Para mim, eu ia ficar casada e trabalhando no tribunal. Essa era a minha vida. Essa era a minha expectativa. E o universo falou, não, tem nada a ver com isso não, vai ser tudo outra coisa. E então eu estou contando isso para mostrar que a gente está com uma expectativa da vida
A gente precisa voltar para a realidade e ver tudo o que está acontecendo de verdade, não no ideal. E também deixar de ser ideal e passar a ser vida, porque senão a gente não chega na saúde. Se a gente for ficar se enquadrando ou ficar com raiva do que não precisa, do que uma pessoa entende mal a vida, eu vou ficar com raiva dela por isso. Isso é infrutífero. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.